Mas antes, né, de falar do projeto, nós vamos conhecer, né, falar um pouquinho sobre a origem das cidades, né, de como se né, deu origem às cidades, tá? Então, as origens, né, sou a professora Alciné, professor de Geografia, e de vocês sou professor de Eletiva, origem das cidades. Então, cidades, né, as primeiras cidades, elas surgiram, né, há 5 mil anos atrás, na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, né, à margem do rio Nilo. Lá se iniciou, né, as primeiras cidades se iniciou também a partir da Revolução Industrial, que a partir da Revolução Industrial, pessoal, teve a intensificação da urbanização no mundo, né? Então, quando, né, as pessoas mais era zona rural, naquela época mais era o campo, né? E aí a margem ali do rio Nilo, por exemplo, as pessoas, né, se aglomeravam ali porque era mais fácil de sobreviver, de plantar. E naquela época as pessoas viviam mais como nome de um lugar para o outro. Com a Revolução Industrial, que foi no século XVIII, que se iniciou na Inglaterra, né, deu aí a origem à intensificação da urbanização no mundo. O que é urbanização? A urbanização é a transferência de pessoas do campo para as cidades. E muitos deles saíam, né, do campo para a cidade em procura de melhorias de vida, né, qualidade de vida. Né, outros foram, né, expulsos devido ao processo de mecanização, né, agrícola na cidade, né, foram expulsos devido que não tinha trabalho para eles. E essas cidades foram se formando, né, corresponde só à sede de municípios. Ela tem uma pequena ou uma grande população, então nós vamos encontrar em cidades grandes, cidade média, cidade pequena, né? São cidades que vários nomes, como nós temos distrito, como é que é, curritelas, né? São nomes são usados. Então, por exemplo, São Paulo é uma cidade grande, né? Brasília já é uma cidade grande também, Formosa já é uma cidade média, e assim por diante. Tem cidades, né, que são as capitais industriais, comerciais, e assim nós vamos estar vendo essas cidades. Para se definir uma cidade hoje, ela tem que ter mais de 4 mil habitantes, tá? Na cidade, elas são formados centros urbanos, né? Agora aqui tem uma imagem aqui, essa imagem é da cidade de Fortaleza que eu peguei. Nós vamos trabalhar em cima da nossa cidade, o centro urbano nosso aqui, né? Esse centro urbano é onde são identificadas as relações sociais, infraestrutura, os serviços públicos, né? Que são as ruas pavimentadas, são transporte público, coleta de lixo, rede de esgoto, iluminação, saúde, educação e muitos outros. Então, dentro de uma cidade nós vamos encontrar tudo isso. Então, dentro da nossa cidade nós temos ruas pavimentadas, que são asfaltadas, né? Tem outras partes da cidade que, como ela está crescendo muito, então a gente ainda não há ruas pavimentadas, né? Temos transporte público, a coleta de lixo, rede de esgoto em alguns lugares, iluminação, saúde, educação e muitos outros. No nosso país, o maior dos problemas são todos esses serviços aí são problema. Transporte público, coleta de lixo, rede de esgoto, iluminação, né? Saúde, tudo, educação e assim por diante. Dentro de uma cidade está ligada a algumas economias. Alguma economia. Nós temos aí o setor primário, setor secundário, setor terciário. Setor primário são as matérias-primas, que são localizadas no campo, né? Que não foi transformado em. Secundário são os industriais. E nós temos o setor terciário, que é o comércio e as prestações de serviço. As prestações de serviço, pessoal, são os órgãos públicos. Educação, saúde, segurança, né? São essas áreas. E também tem a parte industrial, que são as indústrias, né? Na nossa cidade nós não temos ainda indústrias, assim. E nós temos algumas repartições públicas, onde tem uma cidade, nós vamos encontrar aí uma prefeitura,
uma Câmara dos Vereadores, né? Nós vamos encontrar a Secretaria da Educação, Secretaria de Iluminação, assim por diante, né? Que são os demais órgãos governamentais, o Ministério Público, né? Nós temos aqui Justiça Eleitoral, cartórios, né? Então, esses são chamados, né? Faz parte da economia urbana. Também existe também chamar grande porte, que são as redes de lojas de diversos segmentos, né? Essas redes de loja, nós hoje temos aí, essas lojas grandes, nós temos hoje as Pernambucanas, nós temos aí o Fujioka, nós temos a Eletrosom, né? São redes grandes, são redes que têm várias filiais no Brasil e no mundo. Nós temos instituições financeiras, que são os bancos, universidades, né? Hospitais, clínicas e outras atividades. E quando se trata de aglomerado urbano, são vários fatores que tem, gente. Que dentro deles tem o histórico, arquitetônico, econômico, cultural e turístico. Tem cidades que tem todos esses 3 itens, tá? As primeiras cidades do nosso país, pessoal, elas foi chamada São Vicente, localizada em São Paulo. Elas tinham uma função estratégica na defesa, né, na Organização da América, que foram fundadas aí por rei de Portugal, menos São Luís, que foi fundada pelos franceses, e Recife pelos holandeses. Então, os outros foram tudo fundados pelos portugueses, tá? E a primeira cidade nossa aqui que nós temos, São Vicente, que é em São Paulo, né? No Nordeste, né? Nós temos várias cidades que foram uma das primeiras, tá? Nós temos Salvador, nós temos São Salvador, Rio de Janeiro, Paraíba, São Cristóvão eu conheci, que fica em Aracaju, que é a 4ª cidade mais antiga, que é a primeira estão aí, São Vicente, Natal, São Luís, Belém, Recife e outras mais. E essas cidades, que você for visitar, ela tem todo o histórico brasileiro, histórico da colonização brasileira. Por exemplo, se você for em Porto Seguro, você vai conhecer toda a parte histórica que foi fundada pelos europeus, tudo, você entendeu? No Espírito Santo, algumas cidades também foram, né, colonizadas. Tem cidades que foi com a mão de obra dos índios, né? E a gente vai observar que nessa cidade tem a grande presença da mão de obra escrava naquela época, que ainda. A colonização, né, do Brasil começou bem antes, lá em 1503, que foi primitiva e foi a colônia em Porto Seguro, né, que é um dos segundos povoados na região de Caravelas, que fica no sul da Bahia, né, a maioria já conhece Porto Seguro, já foi. A primeira estrutura, pessoal, de organização política no Brasil, né, claro, foi nos moldes europeus, foi a fundação aí de São Vicente, que a primeira vila, naquela época era chamada de vila, tá? Que foi chamada em relação a isso. Depois foi transformado por questão de cidades, né? Quais são os tipos de cidades? Nós temos que saber. Nós temos cidades planejadas, cidades industriais, comercial, portuária, turística, religiosas, históricas, espontânea. Então vamos conhecer cada uma delas. As planejadas são aquelas que foram planejadas por engenheiro, né, que tem um projeto, que foi feito um projeto, um plano de diretor, né? Vamos dar um exemplo de Brasília ao nosso redor. Brasília é uma cidade planejada, o plano piloto, né, que tem um formato, parece ser um formato de avião. Hoje ele já estuda, acho que não é um avião, né, mas nunca chegaram a essa conclusão. Então nós temos aí, no momento eu não lembro, mas tem Curitiba também, que são cidades que foram projetadas, foram desenhadas, né. As outras cidades que aparecem ao redor de Brasília foi espontânea, tá, que apareceram. Cidades industriais, né, são aqueles que concentram um grande número de indústria. Nós temos São Paulo, né, Rio de Janeiro. Nós também temos, no Goiás, nós temos Anápolis, né, cidade industrial.
Aqui nós temos uma cidade comercial que representa, né, forte econômico das transações comerciais, prestações de serviço. Nós temos Goiânia, temos São Paulo também e outras cidades onde o comércio é forte, tá? Cidade portuária são aquelas que têm ali portos, né, onde saem os navios que são vinculados à exportação e importações. Então nós temos Tubarão no Espírito Santo e tem Santos em São Paulo. Cidades turísticas, todos nós sabemos, né, onde a principal atividade econômica é o turismo, né, as regiões, as cidades litorâneas do Brasil são todas turísticas. Aqui no Goiás nós temos Calda Nova, Pirinópolis, cidade de Goiás, e assim por diante, são cidades que traem o turismo. Nossa cidade tem um ponto turístico? Tem, né, a Cachoeira do Tiquira, hoje tem vários outros pontos também destacados. Cidades religiosas são aquelas que se destacam por atrair fiéis de diferentes religiões. Nós temos Muquem, né, que o pessoal fala que fica em Cavalcante, Bom Jesus da Lapa. Nós temos Trindade, nós temos Aparecida do Norte, em São Paulo, e assim por diante. Cidade histórica são cidades que têm histórica, que têm ali arquitetura, né, que preserva o patrimônio cultural. Pirinópolis é uma delas, tá? Que tem aqueles casarões, né? Nós temos Ouro Preto, nós temos Porto Seguro também, que além de ser turística, ela é histórica também. Olinda, Salvador, Goiás, cidade de Goiás, tá? Cidade espontânea. Aqui eu vou mostrar para vocês. Surgiu sem planejamento, tá? Foi aparecendo pessoa, foi povoando, foi crescendo, foi montando sem planejamento nenhum, né? Elas foi se formando naturalmente, de maneira, né, imprevista, né? Teve aquelas formações de ruelas, as ruas estreitinhas, ruas tortas, sem planejamento nenhum. E aqui eu vou mostrar uma para vocês. Formosa, que é uma cidade espontânea, surgiu, que não vão saber a história, espontânea, e Brasília, que é uma cidade planejada, né? Uma cidade que tem um projeto, que tem um desenho, né? E que aqui nós temos uma cidade, que é a nossa cidade, que foi surgida espontânea, né? Sem planejamento. Aqui eu vou mostrar para vocês as 10 cidades mais antigas do Brasil. São Vicente, Canaé, Guaraçu, Olinda, Vila Velha, que é Espírito Santo, Recife, Iguapé, São Mateus, Santos, Salvador, assim por diante. Aqui tem algumas referências, e por hoje é só, né? Vocês terem a noção quais são as origens das cidades. Espero que vocês compreendam. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.